Bosco, tava todo mundo falando assim, e o Moraes? Cadê o Moraes? Como é que ele vai agir? O que, que ele vai fazer? E o Moraes agiu, deu 48 horas para Bolsonaro explicar direitinho. Vai acontecer isso? Ele vai ter que explicar, né? Vai ter que explicar, assim como ele chamou o Mauro Cid para explicar e acabou ficando preso. Há uma linha de trabalho do STF, da investigação, que tem sido não só no caso do Bolsonaro, mas tem sido seguida com outros investigados, não é? De assim, realmente partir para esse tipo de decisão quando já há assim, uma consistência que no caso do Bolsonaro não é só probatória e jurídica, mas também política, quer dizer, quanto mais politizada tiver essa prisão dele, mais os conteúdos da justiça terão que ser bastante sólidos, não é? Já tem informações na imprensa de que o ministro tá, como nós aqui estamos comentando abertamente, que o Bolsonaro talvez queria ser preso, etc. Que eu tenho minhas dúvidas, porque ele já demonstrou medo muitas vezes, mas há uma ideia secundária ali, mais amena, vamos dizer assim, para que não deixasse sem resposta esse episódio, mas também não prendesse Bolsonaro, que seria uma tornozeleira eletrônica. O que você acha dessa possibilidade? Eu concordo que é uma possibilidade intermediária entre deixar a coisa passar sem que nada aconteça e colocar o presidente na prisão, o ex-presidente na prisão, por conta desse episódio. Mas não acho que será o que acontecerá. Eu acho que não haverá nenhuma nova iniciativa por parte do Supremo Tribunal Federal se as coisas permanecerem como estão, se não houver fatos novos. As coisas devem permanecer como estão no momento. Agora, como o Bosco muito bem destacou, o tempo da polícia não é o tempo da internet, não é o tempo do jornalismo de 24 horas, não é o tempo das pessoas ansiosas para ver alguma coisa acontecer. O tempo de uma investigação policial, de um processo judicial, é um tempo diferente, porque são pessoas que trabalham com a responsabilidade de provar a culpa de alguém. Não basta apenas ter indícios, não basta apenas que algo pareça esquisito, como de fato parece esquisito termos Bolsonaro na segunda-feira de carnaval indo para uma embaixada às 9h30 da noite e ficando lá por 2 dias, é muito esquisito. Mas para um processo criminal, para uma investigação policial, parecer esquisito não é suficiente. Então a polícia trabalha em outro tempo, precisa reunir provas robustas antes de fazer qualquer movimento, principalmente em se tratando de uma situação em que hoje, atualmente no Brasil, segundo uma pesquisa saída na semana passada, 40% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro é perseguido. Por mais que a perseguição, a ideia da perseguição, seja comum quando políticos se encontram nessa situação, não se pode desprezar que uma parcela significativa da população brasileira acha que Bolsonaro é injustiçado, como achava uma parcela significativa da população brasileira quando era Lula que se encontrava sob investigação. Então, isso faz com que fique ainda mais necessário a reunião de um conjunto substantivo de provas que possa embasar qualquer ação da Polícia Federal, de uma ordem do Supremo contra o ex-presidente Bolsonaro. Eu concordo que há muitos indícios estranhos em várias das histórias envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. A estada na Embaixada da Hungria é só mais um. É bizarro, é pitoresco, é muito difícil de ser explicado de uma forma racional, tanto que a defesa de Jair Bolsonaro opta por uma estratégia absolutamente esquisita. Você dizer que ele foi lá bater um papo, olha, nós estamos em 2024, nós somos capazes de bater papos com pessoas em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, de várias formas, de formas absolutamente seguras e muito mais discretas do que alguém se deslocando num carro com segurança para um prédio fortemente vigiado, como é o prédio de uma embaixada. Então, é muito difícil para Jair Bolsonaro explicar o que ele foi fazer na Embaixada da Hungria. As provas estão caminhando, nesse momento, todas para uma única direção. O caminho de Bolsonaro está cada vez mais complicado. O ministro Alexandre de Moraes agiu.
48 horas para se dar a resposta. Pode ser também que ajude ele a ter um tempo de pensar que medida tomar em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É um cálculo milimétrico? Sem dúvida. O ministro Alexandre de Moraes, nesses anos em que ele está tendo que lidar, desde 2019, se eu não estou enganado, então ele está treinado nessa relação com o ex-presidente Bolsonaro e como o bolsonarismo se comporta. É evidente que ele não é tolo de saber que, com todo esse apoio popular do ex-presidente, ele sabe de que ele tem que ter muita prudência nesse momento, porque existe vários cenários, né? Pelo menos 2 cenários estão sendo postos. Primeiro, de que, como o ex-presidente não tem mais direitos políticos, ele tem que, obviamente, usar da sua condição, ele que é um homem político, de transformar esse patrimônio que ele tem para gerar mais poder, né? Nós estamos à beira de uma eleição municipal que vai ser marcante, né? A primeira eleição municipal após a eleição presidencial de 2022, nesse quadro de polarização, e ele está convencido de que é uma oportunidade para ele crescer politicamente, né? Então, o fato de que isso é muito bem observado por Alexandre de Moraes, e que uma decisão final de prisão, até inclusive a colocação da tornozeleira eletrônica, deve ser tomada em última análise. Porque eu avalio que a tornozeleira eletrônica seria usada por Bolsonaro como um troféu, né? Um troféu da perseguição, né? Ou seja, uma questão física em que ele poderia demonstrar a perseguição contra ele a todo momento, a toda situação. Então, essa é uma questão que Alexandre de Moraes também tem que dosar. Todos os estudiosos do direito avaliam que um chefe de Estado, um ex-chefe de Estado, um ex-chefe de governo, só deve enfrentar o cárcere, mesmo que provisoriamente, quando reduz todas as expectativas de que ele tenha sido perseguido, né? De que todas as provas foram colocadas e de que elas foram absolutamente postas e muito bem postas. Então, acho improvável que Bolsonaro tivesse qualquer outro plano além de se livrar de uma possível prisão naquele momento. Nós sabemos que a política de Bolsonaro, desde os anos 80, quando ele é eleito vereador pela primeira vez, é baseada na colaboração, na proximidade com as forças de segurança. Então pode ser que Bolsonaro tenha de fato recebido um alerta que sua prisão era uma possibilidade. O que ele não foi fazer lá, a gente sabe. E o que ele não foi fazer lá foi se comunicar com diplomatas húngaros numa noite de segunda-feira de carnaval. Vamos ver o que o Bolsonaro falou na saída do Teatro Municipal. Você vai perguntar da baleia? Vamos falar da Marielle Franco? Eu passei 6 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. 6 anos? Chegou no final da linha, acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que eu acusado de ter desviado 261 móveis do Alvorada? Pô, chega de perseguir, meu Deus do céu. Dá um tempo pra gente aí, dá um pouco de paz pra gente. Gostou da minha interpretação, Bosco? Eu já tentei aqui. Afonso estava até com medo aqui agora. Se eu tivesse de repente... Faltou só o pô. Eu tentei aqui, ó. Me esforcei. Eu me lembro só do Dr. Ulisses, né? Que dizia que na política, quando preciso, né? Até a raiva é ensaiada, né? Então, é evidente que ele pegou aí alguns episódios. Não falou de joia, não falou de golpe. Exatamente, né? Eu diria como resposta que, por que ele está perguntando por quê? Eu digo porque o passado o condena. E é um passado muito recente, né? O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria, em Brasília, para manter contato com autoridades do país amigo, inclusive o primeiro-ministro. Como é de conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires. Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada Magyar, achei bonito, eles escolheram outro termo para húngaro, né? A convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Lá contar umas historinhas. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos, e são, na prática, mais um rol de fake news.
É isso que me chamou a atenção, Afonso, né? Essa contundência dessa nota também pode ser um reforço à tese de que ele está buscando um caminho de fuga na suposição de que estivesse iminente a prisão dele. Por quê? Porque é uma nota que foge ao padrão de uma defesa jurídica. Defesa jurídica geralmente costuma usar termos apropriados que não lhe causem problemas depois, junto aos juízes e ao tribunal, no curso do processo. E essa é uma nota de ataque, já ameaçando, dizendo que é fake news se vier fazer alguma coisa. Quer dizer, não há fake news algum. O cara dormiu na embaixada 2 dias, nenhuma criança de quinta série vai acreditar que ele foi ali para conversar com autoridades húngaras, não é? Algo que ele poderia fazer perfeitamente fora dali, não é? Então, é uma nota muito agressiva para quem está numa situação de ter que explicar em 48 horas bem mais do que isso que os advogados colocaram ali. Essa nota me chamou muita atenção por esse tom. A história ainda não para de pé. A história, por mais que a defesa tenha nos oferecido uma explicação, a história da defesa parece estranha a qualquer adulto minimamente informado sobre o que acontecia por ali. Bolsonaro quer prisão preventiva, sim ou não, Bosco? Foi a pergunta para a nossa enquete. Já temos Se ele quer? Ele quer. Não, acho que ele não quer, não. Você, Magno? Não quer e está tentando de tudo para se livrar de qualquer possibilidade de prisão. E você, Genésio Araújo? Olha, só essa minha demora para decidir, para afirmar, me gera dúvidas. Mas também não posso ser contraditório comigo mesmo. Eu sei que ele tem pavor de ser preso. Perfeito. Mas aqui, para nós, seria um belo troféu político ele ser preso. Neste momento, às vésperas de uma eleição municipal que se espera renhida e que pode até mudar o panorama da formatação dos partidos no espectro político nacional. A nossa audiência respondeu. Para 66% ele quer ser preso, quer prisão preventiva, e 33% entende que não.